o profeta comunica a verdade revelada. Olha só que interessante. Na revelação direta, Deus revela a sua vontade ao profeta. Ou seja, Deus dá a mensagem para o profeta e revela qual é a sua vontade. Isso é na forma direta. E na indireta, o profeta comunica a verdade revelada. E a Bíblia? Exatamente. O escritor aos Hebreus 1:1 afirma que Deus se revelou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, o que quer dizer que a revelação divina é progressiva. Portanto, devemos ler e estudar as Escrituras completamente para que compreendamos a progressividade da revelação divina. Mesmo assim, é possível que não sejamos capazes de compreendê-la em sua plenitude. Olha só, mesmo assim, existe a possibilidade de que nós não sejamos capazes de compreendê-la em sua plenitude. A este respeito, Paulo e Pedro referem-se ao fato de que os profetas da antiga aliança não compreendiam eficazmente as verdades divinas a eles comunicadas. E agora? Não dá um ponto de interrogação? Mas espera aí, se eles não compreendiam, e agora? E agora? Muitas profecias escatológicas com sentido figurado e outras com sentido literal. E isso até mesmo para nós, quando você vai estudar algumas coisas da revelação escatológica, às vezes dá um ponto de interrogação para se entender o que é sentido figurado e o que é sentido literal. Há muitas coisas, por exemplo, na Bíblia que ainda irão se cumprir, que são no sentido figurado. Mas existem outras coisas que ainda irão se cumprir, que serão no sentido literal. Muitas coisas que ainda irão se cumprir para a igreja e muitas coisas que ainda irão se cumprir para a nação de Israel. Então, quando você vai estudar esses métodos aqui, que você vai fazer um estudo mais detalhado de algum tema que você goste, e eu imagino que aqui tem alguém que gosta de teologia, de escatologia, com o tema da escatologia tem que tomar muito cuidado, queridos. Há muitos que pensam assim, que estudar a escatologia é só ler o Apocalipse que você fica craque. Não, de forma alguma. Você tem que estar aliado com Ezequiel, com Daniel, outros profetas que falam e dão mais ênfase, para se ter um entendimento. Então, alguns profetas anunciaram de coisas que eles viam, mas que eles não entendiam. Mas nem por isso perdeu a veracidade, porque se cumpriu em detalhes. Vocês lembram qual foi o profeta que quebrou um vaso? Quem de vocês lembra? Para mostrar profeticamente o que Deus iria fazer com a nação. Quem foi o profeta que foi lá e pegou a panela lá e quebrou? Não. É com Jeremias? Jeremias. Mas que coisa sem sentido, vamos assim dizer. Deus revela algo para o profeta, Deus fala algo para o profeta, ele recebe e, aqui está a panela, então vamos fazer o seguinte, eu vou quebrar isso aqui, Deus falando e mostrando o que ele iria fazer. O profeta poderia pensar assim, mas não tem algo lógico em fazer isso. Mas Deus revelou, Deus mostrou, Deus manifestou, Deus disse que era para fazer aquilo, que iria acontecer aquilo. E a melhor maneira que o profeta achou para trazer, para dar sentido do que Deus iria fazer, era quebrar aquilo e mostrar. E outras passagens que nós encontramos,
com alguns profetas que assim mostravam, né, o plano de Deus, a vontade de Deus, a ação de Deus sobre a nação. Vamos lá. Entretanto, após os apóstolos revelarem a verdade cristológica que estava oculta aos pais, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, para conhecimento do mistério de Deus. Cristo, Colossenses 2:2. Permanecem muitos mistérios ainda não compreendidos. Isso aqui é interessante. Para não incorrer, queridos, na situação daquele jovem que eu dei o exemplo para vocês, de tentar de uma forma irracional descobrir sobre as Escrituras Sagradas a ponto de dar aquele nó no cérebro e ele não entender mais nada e aí partir para um outro lado, né? Tem coisas dentro da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que ainda não foram compreendidas. Muitas coisas. E quando nós observamos isso para aplicação, nós devemos de guardar para nós. Guardar para nós. Não devemos de lançar, de colocar. Isso é muito perigoso. Em sua plenitude, a encarnação de Cristo. Encarnação, queridos. A palavra diz aqui encarnação, não é reencarnação, é encarnação. Nascimento virginal, para citar apenas alguns. Portanto, a revelação progressiva da Escritura leva-nos a um estado de verdadeira humildade diante da verdade revelada. E isso aqui é muito interessante, né? É muito interessante, queridos. É lógico que se perguntar para você quantas vezes você leu a Bíblia, eu li uma, eu li duas, eu li três, eu li 5, eu li 50, né? Você vai dizer, você não vai omitir ou não vai mentir, mas não de uma forma de exaltação. Porque quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, menor nós ficamos. Quanto mais nós observamos e estudamos esse livro e aplicamos ele na nossa vida, mais pequeno nós ficamos e mais Deus cresce. Ter esse entendimento e essa compreensão, queridos, de que estamos aqui estudando, vamos estudar, vamos aplicar, né? Vamos fazer algo aqui para apresentar. Não é para nos apresentar de uma forma de que, eu quero me apresentar aqui porque eu sou o melhor. Não. Apresentar buscando graça de Deus, dizendo assim, Deus me deu essa capacidade hoje de eu apresentar algo dentro desse contexto aqui, mas não de uma forma de exaltação. E infelizmente, tem muitos, né? Mas não é sobre isso que nós queremos falar, mas é bom, né, dar uma pincelada, né? A palavra de Deus diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos ou ao teu próprio entendimento, né? Que às vezes pode ter alguém ali que é mestre naquilo que você está aprendendo, e aí vai ficar complicado, né? Sempre com humildade. Então, o conteúdo do estudo da palavra de Deus nos leva a sermos mais humildes, cada vez mais humildes. E é interessante isso daqui. Muito interessante. Eu nasci num lar cristão. Deitado nos bancos da igreja, e depois ouvindo o meu pai de manhã à noite. Meu pai era um homem que morreu com a Bíblia na mão. E passava isso. Escola dominical, até tempos atrás, tinha uma pilha de revista lá em casa. Mas hoje eu me sento aqui para ouvir o irmão Luiz Felipe. E é muito bom ouvir ele.
Muito bom. E se qualquer um de vocês aqui tiver a oportunidade de ministrar uma aula, um estudo, eu quero ter o prazer de sentar ali para ouvir. Sempre tem o que nós agregarmos. Sempre. E quando se trata da palavra de Deus, mais ainda, porque ela é um livro vivo. Vamos lá. Então aqui está, até aqui está tranquilo, gente? Gravaram ali a parte que eu falei para vocês, que vai ter a pergunta depois? Vamos lá. Dificuldades bíblicas. Mas será que tem dificuldade? Meu Deus, achei que não tinha. Achei que era só abrir e ler. Vamos lá. As dificuldades bíblicas estão paralelas aos mistérios que encontramos nas Escrituras. Essas dificuldades derivam-se de fontes distintas, as quais podemos citar. Textuais. O texto apresenta traduções conflitantes nas diversas versões da Bíblia. E agora? O que nós vamos ver aqui? Texto, né? Divergência de texto. Alguém já viu isso aqui na Bíblia? A gente sempre cita o exemplo do amor, né? A palavra amor português é uma tradução única, mas ela tem várias interpretações, né? Amor eros, amor ágape, amor... Sim. Né? Então, isso, conforme o contexto, né, vai dar, por exemplo, um pretexto lá para um homossexual usar esse texto para dizer que, né? Sim. Que o apóstolo Jesus amava, então ele era... Então você abre, mal interpretação, pretexto para uma heresia. Sim. Essa semana até eu estava assistindo coisa, eu vi uma outra coisa, a palavra diz assim que a terra emana leite e mel, né? E quando a gente pensa mel, para nós mel é mel de abelha. Mas na verdade o mel que a Bíblia cita não é o mel de abelha, é o mel que eles dizem a fruta do mel, que é o damasco. Sim. Né? Então tu vê, são coisas que na tradução, se você não, às vezes não entender o contexto, você se perde, né? E são coisinhas. Exatamente. Né? Aí é onde nós vamos entrar nas dificuldades, né? Textuais, né? Que são aqui algumas traduções, né, que entram em conflitos, e até tem uma Bíblia, agora não lembro qual é a Bíblia, mas ela descreve todos esses conflitos. Não conhecia isso. Tem uma Bíblia de estudo que ela descreve ali todos os tipos de conflitos, né, os versículos que fazem um paralelo, né, os versículos que aparentemente a Bíblia diz e depois não diz. Né? Uma passagem muito que já gerou alguns conflitos, vamos dizer assim, aquela passagem onde se refere que quando Paulo, lá no caminho de Damasco, teve um encontro com Cristo, alguns viram uma luz e outros ouviram uma voz. Um relata que ouviu uma voz e outro relata que viu a luz. Passagens bíblicas com o mesmo versículo, vamos dizer assim. Mas um contou daquilo que ele ouviu. Eu estava lá longe, mas eu ouvi a voz. Eu estava ali pertinho, eu ouvi a luz. Ou seja, ela vai a uma mesma definição. Não é alguém dizendo que, não, mas então alguma coisa está errada aí. Ouviu ou ouviu? Né? Vamos dizer assim, eu estou aqui com um livro. Eu estou com o livro na página 11. Vocês estão ouvindo, né? Eu dizer que eu estou na página 11. Mas se o irmão Juliano vir aqui e ele olhar aqui, ele vai ver que eu estou na página 11. O relato dele é diferente? Sim. Porque vocês estão ouvindo, ele está vendo. Então são coisas assim que tem dentro da Escritura Sagrada. Em alguns versículos, em algumas passagens bíblicas, que às vezes parece que vai gerar ali um conflito. Isso daqui vocês podem encontrar. Mas ela tem que chegar a um mesmo denominador. Isso na verdade, nesses pontos, alguns, né, cientificamente hoje,
ajudam a justamente provar a veracidade do relato, né? Exatamente. Porque a ideia de que várias pessoas vão relatar um evento e todas relatam exatamente igual, prova que aquilo é algo inventado ou decorado, né? Porque cada um Sim. vê de uma certa maneira. Então é uma das coisas que fazem muitas pessoas estudiosas se converterem, inclusive Augusto Cury e outros, né? Foi justamente vendo a veracidade que os relatos, embora relatam os mesmos eventos, não são cópias, porque cada um relata o ponto de vista do escritor, né? Que ele teve, com ênfases diferentes na sua visão. Então é uma prova interessante, né? E a gente às vezes vai ver o que a gente pode ver como um conflito, na verdade, só mostra a veracidade. Isso. Né? Por isso que nós temos que cuidar, né? Aqui à frente agora nós vamos ver sobre texto e contexto, né? Com essas questões, né? De ler o texto, não ler o contexto, que é pretexto, né? Então, é uma coisa bem interessante aqui. Culturais. A cultura e os costumes exarados pelo texto apresentam dificuldade de compreensão, sendo necessário uma análise acurada para dirimir as controvérsias, né? Culturais. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Cultura do povo hebreu, os rituais, né? Os rituais do povo hebreu hoje são aplicados em algumas religiões. Quais nós podemos citar aqui? Adventistas. Exatamente. Né? Então, questão de cultura que não se aplica a nós, né? Vamos observar aqui, nós praticamos rituais, sim ou não? Sim. Sim. Por que nós praticamos? Por uma questão cultural. Em muitos casos. Além de cultural. Ordem? Também. Tipo a Ordem. ceia, Santa Ceia. Porque acima da escrita, Deus. Acima da interpretação, Deus. Se é uma ordem diretiva dada por Deus, está ali para cumprir, né? Dada por Jesus Cristo, seguida pelos discípulos, pelos apóstolos, né? Batismo, Santa Ceia. Vários episódios literários, né? Aqui, dificuldades bíblicas literárias. Vários episódios da Escritura são tomados como base, narrados por outros autores de modo distinto, às vezes acrescentando, omitindo, apresentando outras ou fornecendo outros valores numéricos à narrativa original. Históricas. A história que a Bíblia narra não é retilínea e cronológica. É necessário traçar uma linha entre a história bíblica e a história secular, a fim de buscar exatidão e complementação dos relatos mencionados. Isto deve ocorrer principalmente quando há evidência de que as duas histórias se complementam. Qual o historiador que vocês mais gostam de ler? Flávio José. Que é o mais conhecido, né? É o mais conhecido, né? Eu gosto de ler, daí a gente eu acho Tem que... heresias ali? Vamos assim dizer? Alguém já leu a história dos hebreus, história dos judeus, história de Israel? A gente ouve citações, né? Sim. Sei lá, que leu, Sim. né? Muito usado para complementações, um trecho aqui, um trecho ali, mas leu. Ó, se tá na Bíblia, tá na Bíblia. Se não tá na Bíblia, se puder acrescentar, acrescenta. Se tiver que refutar, refuta. Né? É a diferença Se de te entendimento edifica, te edifica. Mas é a diferença de você entender o contexto histórico e o contexto inspirado, né? Exatamente. Livros de Macabeu, É bom são entender. livros, tipo, o período interbíblico, né? Então você vai ter aporte histórico para entender o que aconteceu nesse período interbíblico. Isso serve como suporte histórico para Sim. entender o contexto, mas não é, a gente tem que separar que aquilo não é um texto que sirva como regra de fé, né? A história, a importância de estudar a história, de ler a história acompanhada desses livros.
O que não pode, queridos, é nós ler a história, estudar a história e querer aplicar a história fora do contexto, né? Eu já ouvi, eu tenho o livro, os 2 livros de Flávio José, eu tenho pendrive, quando eu preciso, que eu necessito de algo, eu vou ali buscar. Mas eu ouvi o pregador trazendo um fato sobre Paulo, aonde Paulo precisava atravessar para uma outra cidade, só que o vale que eles precisavam atravessar era o Vale das Serpentes. E tinha muita serpente. E o risco de os animais e eles serem picados era muito grande. Ali morriam muitas pessoas naquele local. E ele relata que Paulo, pedindo a Deus o entendimento, a sabedoria, Deus deu uma visão para Paulo, uma ideia para o apóstolo Paulo, aonde eles reuniram ali um monte de falcões treinados e soltaram os falcões naquela região. E os falcões foram lá e exterminaram com as serpentes. E eles puderam atravessar ali para o outro lado. E aí? História. História. Vai aplicar isso numa mensagem, né? Vamos assim dizer, parte da história, talvez poderia até conter na escritura essa passagem, né? Quem sabe? Mas não contém. Então eu não posso aplicar como sendo algo inspirado, como uma inspiração de Deus ali, de forma alguma, né? Então são muitas passagens que é preciso entender. Então essas dificuldades que a Bíblia relata, né, sobre textos, culturas, literaturas, né, e história. Estamos já na página 11. Vamos ver aqui. Isto posto, não há nas Sagradas Escrituras o erro, seja ele que quer fonte for, histórico, doutrinário, científico ou moral. Para cada um desses itens, há sobejos exemplos que podem ser observados. Muitos fatos históricos narrados nas Escrituras já foram contestados, até que os arqueólogos desenterraram alguns testemunhos que comprovam a veracidade das afirmativas. No plano científico, a Bíblia é um livro religioso e não científico. Entretanto, não contradiz a ciência. Quando a igreja da Idade Média, baseada no livro de Josué, ensinou que a Terra era o centro do universo, e viu-se depois com problemas com o heliocentrismo corpênico e galileano, devemos considerar que ela foi interpretar e aplicar erroneamente a passagem bíblica, pois a Bíblia nunca disse o que a igreja afirmava. Né? Quem foi que descobriu que a Terra era redonda? Galileu? Galileu Galilei? Quando ele descobriu isso? Antes da escritura ou depois? Depois? Então não foi ele que descobriu, então. Porque o profeta Isaías já disse que Deus estava sentado sobre o globo da terra. Provavelmente. Era um tremendo estudioso. Usava métodos de estudo. Então, queridos, quando nós vemos algumas coisas aqui, nós temos que entender, né, essas passagens bíblicas. A Bíblia diz, agora nós levantamos aqui um estatuto. Vamos ter um estatuto. Um estatuto dentro de um texto da palavra de Deus. Dentro de um texto da palavra de Deus, nós vamos ter um estatuto e aplicar esse estatuto
para o nosso dia a dia. O que deve prevalecer? Palavra. A palavra? E agora? E agora? Vamos aplicar a palavra? Ou vamos aplicar o estatuto? Ou aliamos? Eu creio. Aí Ó. é uma opinião, isso é da discussão, né? É. A palavra sempre tem que prevalecer, né? Nós estamos aqui em métodos e estudos da Bíblia. Por isso que há a importância de você usar esses métodos de estudos. Porque você vai estar aqui em um determinado momento em que você não tem saída. Você não tem saída. Mas, de repente, se você for mais adiante, ou se você for aprofundar um pouquinho mais, você vai ver que existe uma saída definitiva. Existe. Nesse sentido de que nós falamos aqui, de Bíblia, ou estatutos, regras, normas humanas, vamos assim dizer. A Bíblia vai relatar algo para os judeus. A Bíblia vai relatar algo para a igreja. Nós vamos aplicar da igreja para os judeus e dos judeus para a igreja. Vai dar certo isso? Mas nós aplicamos. Muitas vezes. Por isso que nós precisamos ter o conhecimento aprofundado da palavra de Deus. E nós não erramos, porque a palavra de Deus ela define claramente e mostra claramente para nós ter um entendimento. Vamos à frente. Deve-se, portanto, distinguir entre a mensagem infalível das Escrituras e as interpretações errôneas que os homens dão a elas. Está entendendo aqui? Só que tem que tomar cuidado, queridos. Tomar cuidado. Por isso que tem que ser algo de estudo bem centrado. E o maior aliado de cada um de nós tem que ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não deixa você errar uma vírgula para a direita e nem uma vírgula para a esquerda. O Espírito Santo ele te conduz retamente, sem errar. Essas interpretações errôneas da palavra de Deus, assim sendo, as contradições são fugidias, aparentes e não reais, providos por uma má leitura. Estudo superficial, é aquilo que nós falamos no início. Limitação humana, as limitações humanas, do achismo. Daquele negócio aqui que agora não, eu tenho uma enciclopédia, eu tenho um dicionário, eu tenho a Bíblia de estudo aqui, a mais top que saiu, agora aqui é power. Tem. Esses cuidados. Aplicação preconceituosa. Tem que ter cuidado. Em que sentido? Vamos aplicar a Escritura Sagrada aqui. Mas eu sou assembleiano roxo. E tem uns camaradas aí que são da igreja do Evangelho Quadrangular. Tem os irmãos lá da Deus é Amor. Ah, tem os irmãos ali da Batista, da Adventista. Não. Não é isso. Pode. Aqui é Assembleia, meu filho. Aqui é Assembleia, aqui é Bíblia. É Bíblia ou é Assembleia? Cuidar com certos tipos de preconceitos. Ah, porque o camarada lá... Não, se for assembleiano, eu confio. Quem era Spurgeon? Martinho Lutero. Vocês já leram alguma biografia deles? Esses homens aí? Pequena parte só que a gente estudou no mês passado. É bom? Lutero, sim. Se vocês puderem dar uma pesquisadinha nesses teólogos para ler um pouquinho da história de vida deles, algumas manias deles assim. É interessante.
Vocês vão ver. Vamos lá. À guisa de remate deste tópico, podemos acrescentar a interpretação que Satanás fez da ordem de Deus ao primeiro casal em Gênesis 3, 1 a 5. Vamos ver? Quem trouxe Bíblia aí? Ninguém traz Bíblia? Traz, né? Opa. Eu não sou muito de ler as referências assim, mas algumas. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5. Quem de vocês aí tem uma leitura boa aí para nós? Do 1 ao 5. 3, do 1 ao 5. Pode ler. Gênesis 3, do 1 ao 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aí. Olha só. 5 versículos aqui. Será que a serpente conhecia essa ordem dada por Deus? Sim ou não? Sim. Acho que sim. Não. E agora? Deus deu uma ordem. Mas será que a serpente estava lá no jardim? Quando Deus deu a ordem para Adão? Calma. Depois, né? A Bíblia diz que todos os animais já haviam sido criados. E se todos já haviam sido criados, a serpente estava lá também. Tava lá, quer dizer que ela tem ouvido. Né? Não, era o diabo. Olha só. Nesse trecho podemos achar 3 erros comuns na interpretação e aplicação da palavra de Deus. 3 erros comuns. Omissão. Minimizar. Acréscimo. Maximizar. Aplicação. Um novo rótulo à situação. Diminui, aumenta e dá um novo rótulo na forma de aplicar. Citar só a parte que é conveniente e ignorar o texto restante. Olha só aqui, ó. Olha o que a serpente diz. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? A serpente faz uma indagação. Foi assim que Deus falou para vocês não comer de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não. De forma alguma. Né? E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Foi isso mesmo? Sim ou não? Foi. Não. Não? Não. Desde quando Deus disse que não era para tocar na árvore? Não, é pra comer. Deus disse que não era para comer. Um método, a serpente é astuta, né? Claro. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ó, ela começa a aplicar um novo rótulo diante daquilo que Deus já havia dito, né? Deus diz: certamente morrereis. A serpente: não, certamente não morrereis. Porque Deus sabe. Ele sabe que o dia que você comer da árvore, se abrirão vossos olhos e serei como Deus. Olha só o rótulo que ele aplica: vocês serão como Deus. Ele está fazendo uma outra aplicação dentro daquilo que Deus já havia determinado e dito. Deus disse: vocês vão morrer, mas ela coloca outro rótulo.
Não, você vai se tornar como Deus. Você será como Deus. Agora, os irmãos imaginem aqui, né? Vamos fazer uma, como que se diz? Me fugiu a palavra agora. Uma exegese. Vamos fazer uma aplicação aqui, né? Tá aqui vamos supor que aqui seja a árvore, né? Vamos supor que aqui eu vou passar pela serpente agora, né? Da árvore aqui, ali está Eva, e eu chego para Eva, ó Eva, é assim que Deus disse que, né, não era para vocês comer do fruto aí? A Eva, não, Deus disse que era para nós, não era para nós comer, podia comer, mas menos da árvore da vida, né? Que está no meio do jardim. Mas nós não podíamos tocar nela. Aí a serpente astuta diz, não, Deus disse para você que você não podia tocar na árvore. Engano. Se você tocar na árvore, pode tocar, você não vai morrer. Toca. Quer ver? Vou te mostrar. Olha aqui, peguei na árvore, estou vivo. Pega aí para você ver, pode encostar. Só com a ponta do teu dedo ali. A Eva, imagina, né? Conjecturando. Imagina a Eva tocando na árvore. Meu dedo ficou inteiro. Que interessante. Nossa, até parece que é até um pouco macia, né? Mas claro que é. Agora toca no fruto para você ver. Você não vai morrer. Você já tocou, morreu? Não morreu, tá aí. Agora toca no fruto. É verdade, olha só. Não, agora come. Pode comer. Você vai se tornar igual a Deus. Olha só, a forma da serpente astuta induzir a Eva. Porque Deus não disse para ela que ela não podia tocar. Mas a serpente, ali junto, né, ela induz. E ela diz, é assim que Deus disse? Dessa forma. Agora, olha só aqui. Aí dá para conjecturar assim, no mínimo Adão pensou, essa mulher vai botar a mão lá. Deus disse para não comer nem tocar. Aí então, esses 3 erros comuns aqui, queridos, para nós, pro nosso estudo, né? Minimizar, acrescentar ou dar um novo rótulo. Por exemplo, aquele versículo que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Continua o versículo para mim. Eu venci o mundo. E vós vencereis. Não. Ele venceu. Não. Eu venci o mundo, mas Jesus não diz e vós vencereis. A Escritura não diz e vós vencereis. Mas quantas vezes nós ouvimos alguém pregar e falar e vós vencereis? Uma forma de texto que não está citado e algumas pessoas aplicam. Tem que tomar esse cuidado. E outras, se nós for aqui citar exemplos aqui desses erros aqui, queridos, de versículos, de aplicações e aplicações, por falta do quê? De conhecimento. Outro texto muito comum sobre isso é quando o apóstolo fala para o carcereiro, né? Não te faças nenhum mal, será salvo tu e a tua casa. Muito usado também, né? Pode servir para o contexto de uma pessoa, mas naquele momento o contexto era para ele. Sim. Né? Porque daí se eu falar assim, vem então você salva tu e tua casa, então acabou o livre-arbítrio, porque daí... Né? Sim. Pronto, então, se vem um da casa, não está salvo, ótimo. Então, vai esvaziar a igreja, viu? Por família só, né? Realidade. Não, realidade, mas claro, naquele contexto, Paulo falou que tinha consciência, Deus já tinha revelado para ele, vão para casa do carcereiro. Então, é uma aplicação para aquela pessoa. Deus pode usar aquela passagem para falar com uma pessoa? Pode, mas não é regra. Não posso usar aquilo como uma regra geral. Né? É uma passagem que é aplicado às vezes, o texto assim dizendo, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Já ouvi alguns fazer essa aplicação. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Será que é?
Não, não é. Aí dá a entender o seguinte: não, eu posso cair, que Deus é Deus que me levanta. Eu posso, né, levar a vida do jeito que eu quiser e posso cair e quem vai me levantar é Deus. Não, de forma alguma. Fazer essa aplicação como regra não dá. Nós temos que entender os processos que existem para, depois de uma queda, a pessoa se colocar em pé novamente. Vamos lá. A Bíblia é seu intérprete. Os reformadores sempre concluem com a assertiva de que a Bíblia é sua própria intérprete. Isto é, Scripturae interpres. A Escritura é intérprete da Escritura. Mas o que se quer admitir com essa proposição? Inicialmente, os reformadores desejavam afirmar que não era necessária a infalibilidade papal ou a tradição da Igreja como norma para se interpretar as Escrituras. A Igreja, segundo os reformadores, não determina o que as Escrituras ensinam, mas a Bíblia, o que a Igreja deve ensinar. Né? Isso é o que é mais interessante, queridos. Vocês sabem que até certo tempo eram proibidas as Bíblias, né? Eram proibidas. A Igreja proibia os cristãos de possuírem Bíblia. Era aquilo que era passado, né, como uma doutrina para eles ali. Retiraram o foco de autoridade da Igreja sobre as Escrituras e colocaram as Escrituras acima da Igreja. Além disto, podemos afirmar que, em primeiro plano, é que existe uma estreita relação orgânica entre os livros do Antigo Testamento com os do Novo Testamento. Não apenas se interagem, como também se interpretam juntamente. Isso aqui é bem importante, né? Essa interação, né? E essa interpretação aqui também conjuntamente. As doutrinas das Escrituras demonstram-se progressivamente como resultado da revelação de Deus e de sua relação com seu povo. Assim, uma doutrina bíblica é melhor compreendida quando estudada em sua revelação